faculdades. Aí a gente vai organizar em algumas faculdades, solicitar ou convidá-los para poder correr. Vai ter uma inscrição, eles vão pagar uma inscrição para poder correr. As premiações dessas corridas vão ser que a gente vai tentar, por exemplo, a FGV, uma bolsa ou integral, uma bolsa parcial, tal, de uma pós-graduação, alguma coisa assim. E o mais interessante desse projeto são as finalidades dessas corridas. Essas corridas, elas vão ser, como estações da cidadania, elas vão ter temas. Tipo, tema 1, corrida do lixo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a corrida do lixo, numa das estações do ano, é para poder estimular a questão da reciclagem e tal, e não sei o quê. E aí o dinheiro arrecadado com essa corrida vai ser revertido para cooperativas, para empresas que hoje não têm, por exemplo, coleta seletiva, e a gente vai usar essas cooperativas para estreitar esse relacionamento com essas empresas, enfim. Tem uma outra que vai ser a corrida da fome. Então, quando for a corrida da fome, o dinheiro arrecadado vai ser para ONGs ou instituições que trabalham diretamente com essa questão da fome. Uma outra que a gente pensou é a corrida da educação. Então, na corrida da educação, toda a grana arrecadada vai ser voltada para projetos que sejam voltados à educação, de ONGs para a educação. E o outro, uma corrida da saúde. Aí a corrida da saúde vai ser voltada não só, por exemplo, a instituições que trabalham com câncer de crianças, câncer de mama, enfim, esse tipo de situação. Então, essas 4 corridas anuais, né? Educação, saúde, lixo e fome. Então, é um projeto autossustentável, por quê? Porque a gente consegue patrocínio de empresas de esporte para poder incentivar o esporte com esses alunos, com essas pessoas. A gente consegue patrocínio das empresas de educação, porque é o seguinte, o público-alvo são estudantes de universidades. Pô, para a GV é muito bom você colocar sua cara num projeto desse e fornecer, por exemplo, uma bolsa de estudos. Porque ela vai estar ali fazendo um marketing para esses jovens, para uma empresa que trabalha com sei lá, por exemplo, com resíduos, essas coisas e tal, para ele vale a pena investir no negócio, porque a corrida do lixo vai fazer com que cooperativas sejam levadas até eles, entendeu? Enfim, então cada um dos projetos, ou empresas do ramo alimentício, eles vão ter oportunidade de ajudar também empresas que têm ONGs ou trabalham com essa questão da fome. Bom, não sei se eu tenho mais tempo, mas a ideia é que seja um projeto autossustentável, então o dinheiro que vai ser arrecadado tanto das empresas quanto dos alunos, ele vai fazer com que o negócio gire e seja economicamente viável e ao mesmo tempo vai trazer visibilidade não só para essa empresa que vai ser organizadora, mas também para diversos ramos da sociedade, né? A sociedade ganha com isso. Show de bola, muito bom. Muito bom. O que eu mais gostei foi o entusiasmo que você mostrou. Ele já estava vibrando esse negócio, né? Tá vendo? É bacana, isso aí não. Show de bola. Muito legal. E outra, né? Vamos explicar. Essa corrida você vai fazer em São Paulo? A priori em São Paulo. Você Porra, entusiasmo é coisa mesmo. Bacana. Adorei esse projeto. Estruturando a governança disso. Muito bacana, parabéns. Próximo. Arone. É só levantar. Arone, vai lá. Eu tô gravando pra mandar pra todo mundo, ver como que foi tomada a decisão do negócio. Na verdade é o meu porquinho que tá gravando. Bem, pessoal, o que a gente discutiu ali, poderia fazer, era tentar, uma coisa que, só comentando, deu muito que a gente pensou, nós darmos alguma ajuda, só que no pedagogo tem que gerenciar isso. Era pegar também uma entidade, uma igreja, e nós pegar, pode ser igreja, qualquer outra coisa, o projeto é meio... A gente fazer assim, cada um era dar de si o que sabe de melhor para tentar agregar de educação para as pessoas que não têm condição. Uma aula de contabilidade, de finanças, seria mais ou menos isso. Tentar ajudar essas pessoas que não têm condição. Como poderia fazer isso? Quem tem amigo, alguma coisa, olha, indica isso. Não precisaria dedicar muito tempo. Por quê? Porque é uma área que a pessoa domina. Por exemplo, a pessoa entende um pouco de matemática financeira, vai ficar lá treinando, ele vai chegar lá num sábado, 4 horas, ele dá matemática financeira. Outra pessoa que sabe falar inglês, dá tipo um cursinho, montar alguma coisa, seria voltado para isso.
A princípio, nós pensamos que nós podíamos pegar da sala. Aí foi uma confusão que fizeram, então mudando o projeto aqui. O que seria? A gente pegar, gerenciar isso, convidar as outras pessoas aqui da FGV, pessoal que está dando faculdade, pessoal que está com pique para começar a fazer isso. E através disso a gente passar para a gente um pouco de conhecimento. Como a gente tem um conhecimento em determinada área, a gente selecionava as pessoas, esse pode dar, esse tem esse perfil, e colocar o barco para frente. Seria isso. Legal. Então a gente pode chamar isso daí de um projeto de educação financeira, né, na área específica. Seria vontade. Reparação educativa. É isso. Que alguém tiver melhor, pode ser idioma, alguma coisa que se reunir. Não só financeira. Não, qualquer coisa. Coisas, tá? Tricô, crochê, Reparação educativa. bordado, Reparação educativa. culinária, ginástica, yoga. Mas aí ficaria nessa linha que eu falei, eu sugeri, né? Porque assim, na verdade, para vocês usarem harmonia. Isso. Na verdade, a gente vai conversar só que na verdade, na governança, mas eu acho que poderia gente consegue pegar gerencial. Muito bom. Posso ir? Já. Passa para Marcelo. Já aproveitei porque a nossa ideia é semelhante. Então já aproveitar e já matou o assunto de uma vez só. Só que a nossa ideia começou como economia doméstica, nasceu como entrar numa escola para dar aula de economia doméstica e educação financeira, que todo mundo acho que saiu do colégio sabendo matemática, mas não sabendo matemática financeira, sabendo estatística, mas não sabendo onde aplicar a estatística. Aí foi fazer engenharia, aplicou estatística na engenharia. Foi fazer contabilidade, administração e começou a aprender. Mas saindo do colégio, sabendo usar dinheiro e administrar finanças pessoais, acho que pouca gente saiu, a não ser que os pais tenham ensinado e já dado mesada desde pequenininho e por aí vai, o que também não é muito comum. Então, a gente sendo bem direto, a gente colocou assim, o quê? Educação financeira, a gente chegou em educação financeira. Para quem? Adolescentes, mais ou menos ensino médio, aí, segundo colegial, terceiro colegial, nem sei se é mais esse nome. A idade chega. Até série. Imagina. Fala a idade. Eu tirava sarro, meu pai. Entre 16 e 18, então. A partir dos 16 até os 18. Onde? Escolas estaduais, municipais. A ideia não é colocar como matéria, mas fazer um programa semestral com aulas semanais que ao final dessa aula, desse curso, um grupo vencedor de um jogo de negócios ganharia algum prêmio de um patrocinador, que a gente já pensou o seguinte: que patrocinador estaria interessado? Por exemplo, um banco. Teria potenciais correntistas e também conseguiria, daria um prêmio aí de R$1.000 numa caderneta. Tá bom. Então aqui, prêmio do grupo, e com isso a gente também colocou o quê? A missão desse projeto. A missão desse projeto seria assim, por meio da educação financeira, promover cidadania e qualidade de vida. Porque uma família que tem pais endividados, a tendência é que o filho não saiba cuidar do dinheiro. Então, e a gente não aprende na escola, não adianta. Não adianta. Muitos outros países aí ensinam, mas aqui não. Então, a realidade aqui é essa. Então, essa seria a missão do projeto. Na verdade, nem um projeto, né? É uma coisa... Uma linha. Tá. Quem a gente iria alocar para dar aula seria uma seleção nas universidades, provavelmente quartanistas, que já teriam uma base. Aí não é só finanças, é economia como um todo. Aprender a mexer com dinheiro. É isso. Não se endividar. E a visão disso do projeto, da ideia é, no longo prazo, criar núcleos de educação financeira que possam até ir numa escola, ir numa creche, ir numa ONG para estruturar as finanças.
Além de educar, você também faz uma assessoria, dá uma ajuda. Isso, porque a gente tem um gap, né? A gente vai estar formando, mas tem o pessoal que já não se formou, que tá no negócio. Então, a gente vai ter que pegar esse pessoal. Então, aí para abranger tudo. Você sabe que a GV de Curitiba tem um programa que chama Programa UANA. UANA é... Como é que chama dele? Chama aquele bicho que acende, cara. Vagalume. Essa eu gravei, hein? Vagalume em Tupi-Guarani. O ANA é Vagalume em Tupi-Guarani, que leva luz, aquela coisa. Então eles fizeram um esquema que os alunos da GV, dos MBAs, têm um programa ANA. Quem quiser, eles buscam as instituições ONGs, instituições carentes e tal, para que o aluno possa individualmente ir lá ser um assessor, um consultor para ajudar a ONG, entendeu? É bem bacana, também é bem nessa linha que vocês falaram. Muito bacana. Então é isso aí. Eu coloquei, parabéns, muito bom. Eu coloquei aqui prêmio, porque tem um diferencial importante aqui. Isso aqui é legal, porque só ir dar aula é uma coisa, mas quando tem uma premiação, pode dar uma motivação diferente. Bem, nosso projeto ali, a gente partiu de dois valores que a gente considera que são importantes e que a gente quer promover no nosso projeto, que são educação e desenvolvimento econômico, né? Então, aproveitando dos recursos que estão assim, mais assim, disponíveis dentro desse contexto nosso. Então, o que a gente elaborou ali? Propor uma alteração, incluir na norma do trabalho, do currículo do curso de negócio, seja do curso de controladoria ou outros cursos de negócio da GV, incluir na norma do trabalho de conclusão de curso uma consultoria, né? Então, eu já fiz trabalho de conclusão, talvez algumas pessoas tenham feito, a maioria das pessoas vai fazer, mas vocês vão ver que vocês vão mergulhar em determinados assuntos de negócios, vão aprender muita coisa com isso, e que isso poderia ser muito útil para alguma pequena empresa, que não pode, às vezes, não tem acesso a esse nível de conhecimento que a gente está aqui, né, lidando todos os dias, e que poderia ser aplicado para aquela empresa. Então, acho que eu vejo dois ganhos possíveis. Primeiro, para o pequeno empresário, ou para o cara que está ali diante de uma startup, tem uma ideia, não consegue implementar, ou tem uma pequena empresa que está passando por dificuldades, eu vejo uma possibilidade aí dele conseguir um pouco de conhecimento para colocar na empresa e dali desenvolver a empresa dele. E por outro lado, uma oportunidade para o aluno, né, aplicar o conhecimento dele teórico numa situação prática, né? Então eu vejo esses dois ganhos. Aí pensando naquela história da sustentabilidade, eu acho que ganha o empresário, ganha o aluno, ganha a fundação, que também está projetando o nome dela, e ganha o país como um todo com esse tipo de iniciativa, né? Então a ideia é basicamente essa aí. É a mesma coisa, só que com foco para empresários e dando um complemento no curso. A ideia, acho que o detalhe, instrumento ele vai provocar, mudar a norma, do trabalho de conclusão de curso. Eu não sei se tem um estatuto para isso, não sei se além é o Ministério da Educação que determina. Ir além do TCC, quer dizer, o TCC é o teu trabalho teórico. Aí você está indo para o prático. Exatamente. Ou seja, ter um exercício fazer disso prático, uma obrigação. Faz parte do trabalho de conclusão de curso uma consultoria. Exato. Agora, na hora que você monta um negócio desse, esse trabalho de vocês tem a ver com isso também. Tem bastante mesmo. Já começa a aproximar. Pode começar a juntar as coisas. Pode? Vai começando a visualizar isso, porque isso aqui já começa a ficar muito parecido. O prêmio pode ser dado, e essa mudança na norma pode ajudar aqui não só empresas, mas ONGs. A coisa começa a se... né? Bacana. Parabéns. Bom, nós também fomos para o lado social, inicialmente pensamos em alguma coisa relacionada com consultoria financeira, até porque todos nós estamos, de certa forma, lidando com financeiro, contabilidade. Mas aí nós falamos de um exemplo que acontece em uma das empresas que aconteceu em uma das empresas que a minha empresa investe. A empresa se juntou, várias pessoas se juntaram com a finalidade de construir uma casa na Paraisópolis. Esse projeto social existe fora do Brasil e é muito comum. Nós tentamos fazer isso no Brasil. Para vocês terem noção,
uma casa, é uma casa muito simples, é um quadrado, mas custa por volta de R$2.000. Então as pessoas se juntaram, conseguiram arrecadar essa quantidade e durante um final de semana passaram na favela todos juntos construindo essa casa. Isso foi uma lição de vida para as pessoas que estavam ali construindo. O diretor de engenharia da minha empresa estava presente com os filhos, foi uma lição de vida para todos eles. E eles contam que também sentiram um retorno muito forte da comunidade com eles. Por que isso não foi para frente? Falta de planejamento. Eu falei com 2 pessoas, eu consegui construir uma casa com 2 pessoas que eu falei. As pessoas me deram R$1.000 cada um. E eu tenho certeza que se as pessoas tivessem conhecimento desse tipo de programa, colaborariam. Não precisa colaborar muito para dar uma moradia para alguém. Então nós pensamos que talvez com os conhecimentos que nós vamos adquirir com a aula de governança corporativa poderíamos estruturar bem esse processo e fazer com que ele seguisse em frente. Poderíamos conseguir patrocínio, investimento de construtoras, vários construtores aí que trabalham com o segmento de casas populares e também com o depósito da esquina ou de material de construção e com a comunidade em geral. Então, vai para o lado também do social, é uma ideia que de repente pode se juntar com a educação financeira. Usando a parte da estruturação da governança para Exatamente, buscar criar um projeto. Buscar excelência nesse projeto. Como é que a gente chamaria isso aí de construção de... Só para a gente lembrar o nome, né, Ana? Casa... Sua casa. Casa Minha Vida. Parte 2. Parte mais popular ainda. Me casa e sucaça. Me casa e sucaça. É. Só para lembrar do projeto. Legal. Bacana. Bom, o nosso grupo, a gente começou numa discussão, por um lado, um pouco mais social e talvez ele seja um pouco menos ambicioso em relação pelo menos aos sucessos iniciais, mas a ideia é de que possa, pensando num framework, isso possa se estender. A gente começou a pensar na sala só, e naquela discussão de quais são os objetivos pessoais de cada um. E eu acho que o que a gente começou a discutir é se é possível, como que é possível que esses objetivos individuais, de alguma forma, se transformem num objetivo geral da classe, que seja, pelo menos inicialmente, algo que todo mundo queira manter depois da aula, que seja algo mais realista e concreto, e que, contando com a disponibilidade de todos, não seja algo que sirva para um trabalho e que depois a gente continue. E o que a gente pensou, e na verdade, se quer uma definição, professora, eu colocaria assim, que é uma corrente de sponsorship, mentorship e coaching. E quando eu estava discutindo, eu usei o meu próprio exemplo pessoal, que eu estou na minha primeira posição em finanças, depois de 11 anos de carreira dentro da minha empresa, numa área de gerenciamento de risco. E eu tenho certeza que, pelo menos 1/3 da classe, teria muitas pessoas que poderiam facilmente ser meus mentores ou meus sponsors, e isso é algo que se discute muito hoje no mundo corporativo, e o William na AGS sabe bem do que eu estou falando, que é como você repassa algumas experiências, como você realmente promove que as pessoas, os analistas, os estagiários realmente cresçam na carreira e tenham acesso às ferramentas. Então, o que a gente propôs é o seguinte, como a gente criar essa corrente e, primeiro, garantir que todo mundo na classe, que todo mundo se conheça, que cada um entenda o que eu preciso, o que eu posso oferecer também. E estabeleça relações de coaching, sponsorship, de mentores, inicialmente dentro da classe, mas o que a gente discutiu é como que, às vezes, a gente consegue espalhar isso para os nossos colegas de curso, dentro das nossas empresas. Um exemplo que eu usei estava falando com as meninas aqui, às vezes a gente começa a se conhecer, eu penso, tem uma analista que trabalha para mim, mas que seria perfeito pegar uma das pessoas da classe para ser o mentor dessas pessoas que estão dentro da minha empresa. Hoje é óbvio que tem muito LinkedIn e outras ferramentas para falar do seu próprio expertise e como que você consegue estabelecer essas relações, mas
como realmente estabelecer a conexão pessoal, né? Assim, da minha experiência como profissional, o que eu acho que eu tenho para ajudar outras pessoas a se desenvolverem e que outras pessoas podem me ajudar a me desenvolver também. E a ideia de quais são esses mecanismos? Como que a gente consegue usar algumas ferramentas que já existem ou talvez estruturar outras e criar realmente essa conexão para que de alguma forma os objetivos individuais aconteçam, mas com a ajuda da classe. Da rede, de uma rede. Tá. Como vai acontecer isso depois? Veja, vocês não foram no como, que não é o objetivo em 20 minutos, mas você está com uma visão. Existe uma visão clara aí do que vocês querem. Uma rede e tal. Agora o como não está claro, certo? Para ninguém. E não é o objetivo do como ficar claro agora. Quando você estrutura depois a governança, talvez o como dê certo. Tá? Bacana. Legal. Vamos lá. E vocês já criaram a corrida do tático? Não, porque eles estão precisando de grana, né? Vocês aqui precisam de grana. Tá aí, precisa de grana para casa? Verdade. Pode fazer uma corrida aqui da casa. Assim, parece que é meio combinado, né? Mas no final a nossa ideia é um pouco de cada um dos grupos, assim, é um senso, mais ou menos assim, dá para observar que tem meio que um senso comum, né? De que o objetivo, assim, aí trazendo para o nosso grupo. Nossa primeira dificuldade foi fazer o pipeline das situações. O que é mais tangível e fácil de fazer e o que vai ter uma melhor aceitação ou não. Então, assim, tudo que envolve dinheiro é muito mais complicado. Tudo que envolve um investimento, tudo que envolve valores, precisa de convencimento, precisa de tempo, precisa de uma estrutura, precisa de uma base, enfim, é mais complexo. Então, o lado humano ele é sempre muito menos complexo que o lado financeiro de se atuar e a percepção das pessoas ela é muito maior quando você atinge por esse lado. E aí eu vou dar um exemplo pessoal meu. Uma vez a minha primeira posição, eu trabalho na Gol, com diversos exemplos que eu dou aí, você já deve saber. Quando entrei na Gol, eu trabalhava numa área que era projetos de redução de custos. Então, a primeira ideia que a gente teve foi montar um canal dentro da empresa que era um balde de ideias. A gente recebia e-mail do cara lá de Chapecó que tinha a ideia de fazer XPTO e fazia isso, fazia aquilo. A gente criou dentro da área de comunicação um filtro que, de certa forma, ela pegava assim, os assuntos que fugiam um pouco, os pontos fora da curva, e estatisticamente eram eliminados ali, né, que não fazia muito sentido, que tinha dispêndio financeiro. Enfim, a gente tinha uma regra, tinha um pipeline que tinha algumas premissas para aceitação desses pontos. E, assim, aí são os que na consultoria a gente chama de quick wins, né? Que é assim, o que é mais fácil fazer, e o que é mais tangível, e o que é mais fácil vender. Aí, por que eu falei da área de projeto de redução de custos? Eu era estagiário, eu fui o único estagiário da companhia que tinha reunião diretamente com os VPs financeiros e com o CEO, que era o dono da Gol na época, Constantino de Oliveira Júnior. E aí, em uma reunião que eu tive com ele, estava meio de canto ali, né? Estava aprendendo, e ele fez uma pergunta na reunião, tinha vice-presidente de marketing, de estratégia, de finanças, de comunicação. E aí, no meio de uma reunião de decisão de projetos de redução de custo, ele fez uma pergunta para todos ali na sala. Ele fez: qual que é o nosso ativo mais precioso hoje? Qual que é o ativo mais precioso em todas as empresas? Mas, como a gente está falando na Gol, qual que é o ativo mais precioso dentro da Gol? E aí eu, com a minha vontade de responder ali, falei: vou dar uma resposta que vou dar na jugular, né? Vou acertar ali para impressionar o cara. Aí eu pensei: pô, aeronave, combustível, né? Que são os... E aí, antes de eu pensar em uma resposta, ele falou: são as pessoas. Quando a gente investe em pessoas, a gente está investindo no futuro. Não adianta a gente pegar e gastar com uma aeronave mais barata, não adianta colocar um motor que consome menos, não adianta abastecer em Piraporinha para não gastar tanto combustível, se as pessoas não estão satisfeitas. Então, lá dentro, a gente tem um negócio muito forte relacionado a pessoas. E aí, aproveitando, e aí a gente começou a divagar sobre pessoas e como atingir as pessoas e como fazer isso. Até comentei ontem à noite com o professor, eu tenho um projeto pessoal que assim, é reflexo do que eu tive de dificuldade um dia.
Quando eu entrei na Go, eu não tinha um coaching, eu não tinha pessoas que pegaram na minha mão e me ensinaram o caminho das pedras ali. Eu tive que aprender Excel no tapa, eu tive que aprender com erros, assim, e isso, se vocês me perguntarem, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque o ser humano, ele sempre aprende bem, ele sempre assimila melhor os erros quando ele toma um pouco. Então, a gente fica mais atento no trânsito quando dá a primeira ralada, a gente aprende no telefone. Então, para não abrir muito, a ideia é pegar, e aí usando o meu exemplo. Aí eu peguei e falei, pô, eu tive tanta dificuldade de fazer isso, e aí eu vejo que hoje, eu tenho um estagiário que ele hoje ele é o meu braço direito. E aí às vezes eu vejo, assim, às vezes ele tem dúvidas, e hoje pra mim é um negócio que é tão simples que eu falo 3 palavras, ele na hora já assim, ele vai e sai fazendo, e ele não tem as mesmas dúvidas que eu tive quando eu comecei. Então aí que eu, até no final da aula de ontem, eu parabenizei o professor pela forma que ele apresenta a aula, e eu comentei com ele que é o jeito que eu quero fazer. Eu tenho uma palestra até marcada na semana que vem com este assunto, que é o quê? É o storytelling, né? Que é você passar uma informação trazendo os exemplos básicos das informações, é você trazer a parte humana, é você trazer a neutralidade de um assunto tão óbvio que a pessoa vai bater o olho e vai saber o que é e vai saber como fazer. Aí como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, eu tenho uma facilidade tremenda hoje com Excel. Hoje eu faço o modelo financeiro da Go. Tipo, hoje eu trabalho na área de planejamento financeiro, eu sou responsável pelo modelo estatístico e operacional da Go. Então, assim, eu tenho uma facilidade tremenda em elaborar e fazer um modelo financeiro. Só que, por exemplo, o modelo operacional, desculpa, o modelo financeiro eu não domino 100%. Só que eu tenho um cara ali na minha área que ele come isso dia e noite. Então, assim, acho que a ideia é pegar o que aí no caso, a ideia inicial foi de pegar os pontos individuais mais marcantes, assim, e de alguma forma replicar isso. Mas a ideia do nosso grupo é de dividir e disseminar conhecimento através de exemplos simples e tangíveis. Porque eu estudei 1 ano de publicidade e aprendi... Tá, mas só para... Ele tem um problema de estacionamento, vocês também daqui a pouco. Eu estou preocupado em fazer fechar. Mas disseminar conhecimento através de... A ideia de disseminar é estabelecer pontos... estabelecer as características mais marcantes, assim, individuais de cada um. Assim, de repente, a minha característica mais marcante vai ser ensinar Excel, uma turma XPTO. Então tem muito a ver com isso aqui também, por isso que você falou, conjuga essas coisas aqui. Então vai poder contribuir com outras ideias também. Bacana. Show de bola. Por causa do tempo, né? Esgotou o prazo.